tem que engajar o time. Agora a gente vai ver algumas práticas de construção de equipe e as fases de formação de uma equipe. O que é uma equipe ágil? É uma equipe auto-organizada, que os indivíduos são responsáveis pelas atividades que fazem. Lembra que num dos valores é indivíduos e interações mais importante que processos e ferramentas? Nos princípios também diz que equipes são auto-organizáveis, motivadas. Então, a gente precisa confiar nas pessoas, no trabalho que elas estão fazendo e não ficar microgerenciando. Uma das atividades que a gente pode fazer para a construção de equipe é o código de conduta ou o contrato social, que a gente forma junto com a equipe do projeto. Nele a gente pode dizer como é que vai ser o gerenciamento do tempo, que horas que a gente tem que estar nas reuniões, quando que vai ser feito as reuniões, qual que vai ser o modelo de tomada de decisões, designação rotineiras de atividades, confidencialidade, né? Eventualmente algum colega está precisando de alguma ajuda, algum problema pessoal, como que a gente vai tratar esses assuntos dentro do time, necessidades especiais, a gente precisa entender as necessidades de cada um, penalidades, se você chegou atrasado para a reunião, traz um bombom para o time. Outra prática para construção de equipes são modelos de decisões participativas, votações simples, positivo, negativo, neutro, grau de concordâncias. São formas de engajar o time na decisão e para manter a motivação, porque eles são donos do próprio destino. E eles, além de ser auto-organizáveis, eles emergem com um bom design e decidem as melhores práticas e as melhores formas de desenvolvimento do produto. Equipes colocalizadas, todos juntos no mesmo lugar. Lembra que um dos princípios diz que a comunicação face a face é a melhor forma de comunicação? Claro que equipes que estão no mesmo ambiente de trabalho, elas são mais eficientes, mais eficazes na comunicação e no engajamento do trabalho. Com a ressalva que hoje, times virtuais é uma realidade. A comunicação flui muito mais fácil, existe uma comunicação osmótica, né? A gente percebe como estão os indivíduos, como está a equipe do time, se eles estão, às vezes, no mesmo lugar, né? A gente percebe facilmente quem está, às vezes, com alguma dificuldade, para pedir ajuda é mais rápido. O conhecimento é difundido de forma muito mais rápida, muito mais tácita. Mesmo nos times virtuais, videoconferências ou tecnologias como Mural e etc., eles são, na verdade, no fundo, formas de tentar aproximar as pessoas também para o ambiente virtual colocalizado. E é claro que também, né, as pessoas, o time, precisa, para trabalhos mais que exigem mais uma imersão e tudo mais, as questões das caves, né, as cavernas, que são uns retiros que o colega precisa para, às vezes, fazer um trabalho de mais introspecção. Para a construção de equipes, é importante a gente entender as 5 fases que uma equipe passa. A primeira delas é a formação, em que, na verdade, não existe ainda uma equipe, é um bando de gente que foi designado para um projeto. E eles estão ali, sem saber muito bem o que fazer. Depois começa uma fase de tormenta, em que as pessoas começam a se cotovelar. Elas começam a procurar o espaço delas, né? Que vão entendendo um pouco a especialidade de cada um, mas eles ainda não têm essa visão completa. Depois entra numa fase de normatização, que as pessoas começam a se reconhecer e entender o que cada um é capaz de fazer, o que cada um é bom, o que cada um tem mais dificuldade, e elas começam a criar normas entre elas. Depois entra na fase de desempenho, quando as pessoas estão mais engajadas e mais motivadas para o desenvolvimento do trabalho. Até a última fase, que é a desintegração, quando de fato acaba o projeto e elas são desalocadas. Para cada uma dessas fases de construção de equipes, o líder ele tem que ter uma liderança adaptativa para cada uma delas, né? Numa etapa de formação, talvez o líder ele tem que dar um direcionamento mais adequado, do que precisa ser aplicado, das normas que vão ser implementadas, vai ter atividades de construção de equipes e tudo mais. Na fase de
tormenta, o líder ele tenta promover mais treinamentos, né? Que as pessoas ainda estão se conhecendo e precisam entender melhor o que precisa ser feito e trabalhado naquele determinado projeto, ou com aqueles colegas que estão ali recém-formados na equipe do projeto. Quando as pessoas entram na etapa de normatização, o que o líder faz? O líder tem que dar apoio, porque as pessoas estão encontrando a melhor maneira de trabalhar em conjunto. E quando entra na fase de desempenho, o líder ele tem que ter uma participação mais delegativa, ele tem que dar autonomia para as pessoas encontrarem a melhor maneira de trabalhar em conjunto e dentro das tecnologias e desenvolvimento do produto, enfim. Não se engane, essas etapas elas vêm e vão ao longo do projeto como um todo. Sempre existe um colega que sai do projeto e entra outro, então de uma fase de desempenho volta para uma fase de tormenta. Ou às vezes pressão externa também influencia na formação da equipe. O líder ele tem que ter uma inteligência emocional muito grande, muito aguçada, para perceber em que etapas a equipe está e como melhor se adaptar ao seu estilo de liderança para a necessidade do time e voltar sempre para o desempenho. A gente viu então algumas atividades de construção de equipe, todas as etapas de formação de um grupo. E uma coisa é certa, conflitos sempre vão acontecer. Como é que a gente faz para resolver esses conflitos?